Em uma gruta não muito conhecida, localizada no Monte Sião, em Jerusalém, foram encontrados, segundo algumas fontes, vários artefatos arqueológicos com símbolos enigmáticos que se acredita ter pertencido aos primeiros seguidores de Yeshua. Qual o significado destes símbolos? Eles foram utilizados pelos apóstolos? Por quem foram encontrados? E qual o impacto deste achado no judaísmo? Descubra através deste vídeo. Olá amigos, Shalom Haverim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brasileiros de Raízes Judaicas. Já de início peço a você que deixe o seu joinha, pois isso nos ajuda a entender se você está gostando ou não dos conteúdos que publicamos aqui, ok? Se ainda não é inscrito, inscreva-se ativando o sininho de todas as notificações. Hoje vamos falar sobre alguns artefatos arqueológicos encontrados em uma gruta que fica próxima ao cenáculo, local onde, segundo a tradição, Yeshua e seus discípulos celebraram o último Pessah, Páscoa judaica, e onde também, segundo alguns pesquisadores, existiu uma sinagoga. Provavelmente foi neste mesmo local que, posteriormente, os discípulos se reuniram em Shavuot, festa judaica onde se comemora a entrega da Torá, a lei do Eterno no Monte Sinai ao povo de Israel, também conhecida pelo nome de Festa de Pentecostes, onde o Ruach HaKodesh, Espírito Santo, desceu sobre eles em forma de línguas de fogo. Mas não é sobre o cenáculo que vamos falar hoje, mas sim sobre um local que se encontra próximo dali, porém debaixo da terra, em uma gruta que era um mikveh, local de banhos rituais para a purificação dos judeus, onde também, segundo alguns pesquisadores, os primeiros seguidores de Yeshua a utilizava para batizar os novos convertidos à fé. Segundo Yuval Shimalus e Waymond Fisher, autores do livro Messianic Seal of the Jerusalem Church, selo messiânico da Igreja de Jerusalém, em 1967 foram encontrados neste local fragmentos de cerâmica e pedra e lamparinas a óleo, todas datadas do primeiro e segundo século depois do Mashiach. Esta era uma terra de ninguém, abandonada por judeus e muçulmanos. Nesses fragmentos de cerâmica havia desenhos únicos não vistos em nenhum outro sítio arqueológico em Israel ou em qualquer lugar do mundo antigo. Estes artefatos incluíam tigelas, frascos, lamparinas a óleo e um tijolo de mármore em forma de suporte de óleo que tinha um selo incomum que foi gravado ou inscrito cercado pelas palavras em aramaico antigo, Lashemen Ruehon, para o óleo do Espírito. Esta frase lembra o óleo da unção citado por Yaakov, Tiago, irmão de Yeshua, em sua carta direcionada às 12 tribos de Israel da diáspora. O selo é formado por 3 símbolos: um peixe, símbolo associado aos seguidores de Yeshua, e uma menorá, um dos principais símbolos do judaísmo. A junção desses 2 símbolos formam um terceiro símbolo, o Magen David, estrela de David, um outro símbolo judaico também presente na bandeira de Israel. Já falamos em outro vídeo sobre a estrela de David e sua relação com a Arca da Aliança, e também sobre a relação da Arca da Aliança com o peixe. Ao término deste vídeo, você poderá assisti-lo acessando a página de vídeos aqui em nosso canal no YouTube. A união destes 3 símbolos em um só seria mais uma prova de que os seguidores judeus de Yeshua continuaram ligados ao judaísmo, fazendo parte da comunidade de Israel, mesmo aceitando Yeshua como seu Mashiach, Messias, ao contrário da maioria dos demais judeus.
Em 1999, ao visitarem Ludwig Schneider, que era um editor-chefe de uma revista messiânica em Israel, os autores tiveram acesso a 8 peças de um total de 30 a 40 que havia originalmente na gruta. Ludwig Schneider, já falecido, disse ter adquirido as peças em 1990, quando conheceu Tek Otekos, um monge da Igreja Ortodoxa grega de aproximadamente 90 anos que vivia sozinho em um edifício obscuro, úmido e fétido na cidade velha de Jerusalém, onde o visitou por várias vezes. Em sua terceira visita ao monge, o mesmo lhe apresentou vários artefatos antigos que ele havia escavado em um local no Monte Sião, nas proximidades do cenáculo. A característica central de cada peça era uma versão executada à mão do selo gravado ou pintado na superfície. Schneider então ficou fascinado, tanto pelo símbolo quanto por seu significado óbvio que demonstrava as verdadeiras raízes judaicas da igreja. Enquanto olhava maravilhado para este tesouro, o monge selecionou cuidadosamente 8 das peças que mais tarde, durante uma visita subsequente, lhe daria como presente. Nesta ocasião, Schneider fotografou animadamente os 8 artefatos que haviam sido reservados para ele. Durante a visita posterior, o monge levou Schneider para a gruta onde ele havia escavado pessoalmente toda a sua coleção. Após ter explorado o local, Schneider, em sua excitação inicial, correu até aos sacerdotes do mosteiro para relatar esta incrível descoberta. Porém, ficou chocado com a recepção que recebeu. Segundo o seu depoimento relatado no livro, eles o rejeitaram, se recusaram a responder às suas perguntas sobre o selo e o trancaram do lado de fora do portão do mosteiro. Impressionado com o grande significado da descoberta e o seu significado para o mundo cristão e para o mundo inteiro, Schneider decidiu que deveria levar esses artefatos ao conhecimento do Museu de Israel, para que eles, por sua vez, divulgassem esta mensagem incrível para o mundo. Assim, ligou para o curador do museu e marcou um encontro. O curador foi muito amigável, até gracioso com Schneider. Então, ele foi levado ao seu escritório com as fotos das 8 peças que o curador examinou com aparente interesse. Ele então disse com naturalidade que o museu já tinha outros artefatos com este mesmo símbolo de 3 partes, que chegaram a eles de outras fontes que ele não especificou. O curador então garantiu que o museu tinha planos de fazer uma exposição especial desses artefatos e o seu símbolo único, e que eles fariam um anúncio sobre eles para a imprensa mundial em um futuro próximo. Isso foi em 1990, porém este anúncio nunca ocorreu. Schneider então ficou frustrado com esta aparente supressão, e ainda mais quando voltou a visitar o monge, descobrindo que ele havia falecido e sua habitação havia sido completamente esvaziada, e todas as outras peças da coleção haviam desaparecido. Apesar da passagem dos anos, Ludwig Schneider não conseguia parar de pensar na importância do símbolo e na necessidade de apresentá-lo ao mundo. Porém, alguns pesquisadores têm criticado este achado, dizendo que as figuras gravadas ou pintadas nestas peças seriam uma fraude. Por exemplo, há quem diga que o desenho da menorá não está correto, pois a base da menorá não seria triangular, como aparece no selo messiânico, mas geralmente é representada com um tripé ou 3 linhas verticais ou em forma de degraus, como representada no Arco de Tito em Roma. Portanto, não haveria na história da nação judaica uma representação da menorá com esta característica triangular. Também trazendo uma opinião contrária, o site Wild Olive
traz o depoimento de Yehudá Repuano, um arqueólogo que, segundo as informações do site, trabalha para o governo israelense e que fez análise dos artefatos e seus símbolos. O site diz, citando as conclusões do arqueólogo, abre aspas, a primeira coisa que despertou sua suspeita de que não era um antigo símbolo judaico-cristão foi o uso de um Magen David, a estrela de David. É sabido que só se tornou um símbolo do judaísmo a partir dos tempos medievais. A lâmpada era do período helenístico tardio, algo por volta do século I antes do Mashiach, antes do nascimento de Yeshua. A tigela foi feita à mão no período Aiúbida, Mameluco, séculos 13 a 16 depois do Mashiach, ou período otomano, séculos 16 a 20 depois do Mashiach. O símbolo foi gravado na lâmpada que, embora antes do nascimento de Yeshua, poderia ter sido adicionado durante o período helenístico ou em qualquer momento posterior. A tigela era tipicamente pintada com um pigmento vermelho. O símbolo também foi pintado na tigela, mas em uma cor ligeiramente diferente que parecia estar em cima da pintura original da tigela. Assim, o símbolo não deve ter sido pintado antes do século XIII, depois do Mashiach. No entanto, provavelmente foi adicionado à tigela muito mais tarde. É difícil dizer de onde veio este símbolo e qual é o motivo para ele ter sido representado como antigo. Meu palpite é que o monge não foi totalmente honesto com o Sr. Schneider e pode tê-lo criado. Embora o cristianismo hebraico já exista há algum tempo, entendo que o judaísmo messiânico foi revivido apenas em 1967. Antes desta época, duvido que tal combinação de um Magen David menorá teria sido montada desta maneira. Fecha aspas. Bom, vocês viram que existem versões a favor e contra a autenticidade desses artefatos. Porém, como disse uma historiadora e arqueóloga que consultamos em certa ocasião, abre aspas, uma pesquisa a gente sabe como ela começa, mas a gente não sabe como ela termina, e dificilmente ela termina. Tem sempre algo a mais a ser acrescentado. Fecha aspas. Ou seja, nas pesquisas históricas dificilmente se pode bater o martelo afirmando que A é A ou B é B. É preciso fazer mais investigações e estudos para se chegar a uma conclusão dos fatos. Sobre a forma da menorá, temos registros que comprovam que também havia uma versão triangular de sua base. Em ruínas de uma casa da época do Segundo Templo, que se acredita ter pertencido aos aristocratas mais ricos de Jerusalém, aparentemente das classes sacerdotais, foi encontrada uma representação da menorá. Sua base é triangular, demonstrando que não era incomum este estilo representativo de um dos símbolos mais sagrados do judaísmo. Nas catacumbas de Vinha Randanini, em Roma, utilizadas entre o segundo e quarto século depois do Mashiach, onde milhares de judeus foram sepultados, vemos outro exemplo de uma menorá com sua base triangular. Portanto, não é correto afirmar que os símbolos encontrados na gruta no Monte Sião sejam uma fraude, baseando-se somente na ideia de que não há, na arte judaica, representações da menorá com uma base triangular. Sobre as análises do arqueólogo Yehudá Repuano, o site não diz se ele teve acesso aos objetos, a fim de fazer uma análise mais profunda, ou se as análises foram feitas somente através de fotos, o que limitaria a pesquisa. Também, segundo as informações contidas no site, Repuano dá seu parecer somente de 2 dos 8 objetos, ou seja, a lâmpada e a tigela, sem dar detalhes sobre os demais. O site também cita palavras como parecia, provavelmente, poderia ter sido,
meu palpite, e também é difícil dizer de onde veio esse símbolo, indicando incertezas nas análises de Repuano, o que era de se esperar, pois, como disse a historiadora citada anteriormente, nas pesquisas históricas não se costuma bater o martelo, principalmente em achados polêmicos como este. Sobre a estrela de David, questionada por Repuano, temos um registro de sua antiguidade na sinagoga de Cafarnaum, na Galileia, erigida entre o segundo e quarto século depois do Mashiach, ou seja, antes da Idade Média. E isso não significa que o seu uso entre os judeus não poderia ser mais antigo, pois segundo a tradição judaica, este símbolo vem da época do rei David. Há também quem defenda que a região onde está esta gruta era um bairro pertencente aos essênios, uma das principais seitas do judaísmo na época de Yeshua. O movimento foi fundado por volta do segundo século antes do Mashiach, e alguns historiadores, como também Ludwig Schneider, defendem que esta comunidade tinha uma forte ligação com Yeshua e seus discípulos, e alguns arriscam a dizer que Yeshua, assim como João Batista, eram essênios. Isso levantaria outras questões. A gruta com estes objetos pertencia aos seguidores de Yeshua ou aos essênios? Ou de ambos os grupos, já que, segundo algumas hipóteses, Yeshua e alguns de seus seguidores eram essênios ou pertenciam a uma ramificação do essenismo. Se esta gruta e seus objetos pertenciam aos essênios, que eram um grupo que surgiu antes do movimento de Yeshua, isso explicaria a antiguidade da lâmpada questionada pelo arqueólogo? Talvez sim, mas e a tigela que foi datada por Repuano como sendo dos séculos 13 a 16 depois do Mashiach? Qual seria a explicação para uma data tão posterior? Entramos em contato com Repuano a fim de obter mais informações sobre suas análises. Ele gentilmente nos confirmou as informações divulgadas no site e acrescentou mais alguns detalhes sobre suas análises, dizendo que examinou alguma das peças pessoalmente em 1990 e outras através de fotos concedidas por Ludwig Schneider. Também disse que teve a oportunidade de escavar em uma torre a poucos metros da gruta e nesta escavação encontrou algumas peças de cerâmicas datadas dos séculos I ao VII depois do Mashiach. Porém, em nenhuma delas encontrou o polêmico selo messiânico. Seriam as peças encontradas dentro da gruta algo único, ou tudo não passou de uma fraude arquitetada pelo monge Otecos? Repuano prefere ficar com a segunda hipótese. O arqueólogo também fez uma nova análise dos artefatos através de fotos que enviamos, porém, desta vez completa, de todos os objetos. A datação dos objetos, segundo Repuano, seriam estas. Da esquerda para a direita. Primeiro objeto. Talvez seja a tigela mameluca, séculos 13 a 14 depois do Mashiach. Segundo objeto. Frasco do terceiro ao quinto século, depois do Mashiach. Terceiro objeto. Lâmpada de óleo radial, do segundo ao primeiro século antes do Mashiach. Quarto objeto. Não tem certeza. Possivelmente um queimador de incenso. Deve ser da idade do bronze ou do ferro. Isso o coloca, provavelmente, o mais tardar em 586 antes do Mashiach. Quinto objeto. Fragmento de tigela, provavelmente do período bizantino, 5º ao 6º século depois do Mashiach. Sexto objeto. Pedra com gravura, talvez um objeto moderno, contemporâneo. Sétimo objeto. Pilar de pedra, possivelmente de uma tela da Capela Mor, talvez do 6º, 8º século depois do Mashiach. Oitavo e último objeto. Tampa de cerâmica, provavelmente do período bizantino, 3º, 6º século depois do Mashiach.
Para uma análise mais completa, o correto seria que estes objetos fossem analisados por mais pesquisadores pessoalmente. Perguntamos a Repuano se outros arqueólogos tiveram acesso às peças e se eles chegaram à mesma conclusão que ele, porém ele não soube responder. Também perguntamos onde estão estes objetos hoje, já que Ludwig Schneider, que os tinha em sua posse, faleceu em 2018. Também ele não soube dizer. Entramos em contato com um dos filhos de Schneider, a fim de obter mais informações sobre onde os objetos estariam e em posse de quem. Porém, até o momento da gravação deste vídeo, não obtivemos resposta. Continuaremos investigando este caso e, se futuramente surgir novas informações, divulgaremos através da guia Comunidade aqui em nosso canal. Ou, se necessário, faremos um vídeo complementar. E você acredita que estes objetos pertenceram aos primeiros seguidores de Yeshua? Deixe a sua opinião nos comentários. E não esqueça de deixar o seu joinha, ok? Shalom, shalom.